Olá, sou Pedro Afonso, monitor da matéria Anatomia 3 do curso Medicina e hoje falaremos um pouco mais sobre a histologia básica dos ossos do antebraço, rádio e ulna. Iniciaremos então analisando a ulna, o osso mais medial do antebraço, que se articula com o húmero em sua tróclea. Percebam aqui, a ulna se articula com o húmero na tróclea, ok? Então percebam que, como já falamos, a articulação do cotovelo é uma articulação uniaxial, que permite apenas o movimento de extensão e flexão, tá? Então movimento no eixo antero-posterior. Claro que isso em condições normais, condições patológicas podem levar a uma maior mobilidade dessa articulação, isso discutiremos um pouco melhor durante a aula de artrologia. Mas percebam aqui, assim como o húmero, podemos subdividir a ulna em epífise proximal, diáfise e epífise distal. Tá? Então, iniciaremos com os acidentes ósseos da epífise proximal da ulna. Percebam que, em uma visão lateral dessa ulna é direita, então uma visão lateral, nós observamos que a ulna apresenta formato de chave inglesa, por assim dizer, onde temos a incisura troclear, que é a face de articulação per se com a tróclea do húmero, o processo coronoideo e o olecrano, formando essa concavidade que parece uma chave inglesa, tá? Que seria a articulação entre a ulna e o húmero. Percebam também que nessa epífise proximal observamos uma pequena faceta articular para a cabeça do rádio, visto que o rádio e a ulna apresentam duas articulações entre si, uma proximal, articulação radioulnar proximal, e uma distal, articulação radioulnar distal, que permitem o movimento de pronação e supinação, que será melhor discutido um pouco depois, tá? Então, observamos então que os acidentes, a ulna também, em sua epífise proximal, apresenta esse tuberosidade, a tuberosidade da ulna, que dá inserção a um músculo chamado músculo braquial, que veremos melhor na miologia do braço. Percebam então que, passando da epífise proximal para a diáfise ulnar, ela apresenta bem demarcadamente uma margem interóssea. Então, poderíamos dividir em uma face anterior e uma face posterior, com uma margem interóssea ou margem lateral bem demarcada e uma margem medial. Percebam, então, que essa margem interóssea é bem afilada, tá? Bem afilada e apresenta a inserção da membrana interóssea, tá? Então, observem. A ulna é o osso mais medial do antebraço. Então, essa margem interóssea seria sua margem lateral, que daria inserção a essa membrana interóssea, que nada mais é do que um elemento ligamentar, basicamente, mais aponeurótico, por conta do seu formato aplainado, entre o rádio e a ulna, que permitem uma maior fixação entre esses dois ossos, tá? Então, observe então que a diáfise ulnar é relativamente pobre em acidentes ósseos, o mais importante deles sendo essa margem interóssea. Na diáfise distal da ulna, nós observamos então alguns outros acidentes ósseos, como a faceta articular para a articulação radioulnar distal, sobre o qual já falamos um pouco, abordaremos um pouco melhor durante a nossa fala sobre o rádio, e também esse processo afilado e mais medial, chamado processo estiloide da ulna, tá? Percebam que o processo estiloide da ulna é facilmente visível. Vocês conseguem ver aqui o processo estiloide da minha ulna, principalmente se eu tracionar a pele em volta. Percebem essa proeminência, essa protuberância mais distal? É o processo estiloide da ulna, tá? Então, a ulna se articula com o carpo distalmente, além de com o rádio. E essa articulação entre a ulna e o carpo é indireta. Então, não apresentamos facetas articulares claras entre a ulna e o carpo. No caso do rádio, apresentamos facetas articulares claras, tá? Já iremos demonstrar um pouco melhor. Inclusive, abordaremos então agora o rádio. Percebam que na nossa apresentação, nosso rádio e nossa ulna estavam discordantes. Enquanto isso, um rádio esquerdo, aquilo era uma ulna direita. Então, já buscaremos um rádio direito para melhor mostrar a articulação radioulnar proximal e distal. Bom, mas continuando
a aula, veremos aqui que assim como a una e assim como o húmero, poderemos dividir aqui, então, um rádio direito para substituir nosso esquerdo. Poderemos subdividir esse osso também em duas áreas epifisárias, uma proximal e uma distal, e uma área diafisária. Percebam então aqui que na área epifisária proximal, nós observaremos que a cabeça do rádio apresenta um formato bem interessante, em forma basicamente de disco, e também tem uma escavação bem marcada para a articulação entre o húmero e o rádio, no caso, entre o capítulo do húmero e a cabeça do rádio. Percebam aqui também que o rádio apresenta essa face articular circular em volta de sua cabeça, que seria para a articulação rádio-ulnar proximal, percebem? Então, permitiria esse movimento aqui de pronospinação. Fiquem atentos, porque o movimento de pronospinação é das articulações rádio-ulnares e não da articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo é monoaxial e permite apenas a flexão e a extensão. Bom, depois, existe uma área de transição entre a cabeça do rádio e sua parte diafisária, que seria o colo do rádio, marcado aqui, tá? E, logo depois do colo do rádio, nós observamos essa tuberosidade do rádio, ou tuberosidade bicipital, que serve como inserção para o músculo bíceps braquial. Bom, no rádio, assim como na una, nós observamos uma face anterior bem demarcada e uma face posterior bem demarcada, separadas por uma margem interóssea. No caso do rádio, é a margem medial do rádio. Lembrem que a margem interóssea da una é a margem lateral, visto que elas são complementares, por assim dizer, por darem inserção a uma membrana interóssea que fica entre as duas, tá? E uma face, uma margem lateral do rádio, tá? Então, observem aqui. A diáfise do rádio é relativamente pobre em acidentes ósseos, assim como era a diáfise da una. Interessantemente, a epífise distal do rádio, ela tem um formato diferente. Percebam que ela é maior do que a epífise distal é maior do que a epífise proximal, tá? E apresenta, assim como a una, um processo afilado chamado de processo estiloide, também facilmente visível. Percebam, esse é o processo estiloide do meu rádio. Ele fica logo aqui, facilmente visível, assim como o processo estiloide da una. Percebam, numa visão posterior, nós conseguimos ver claramente o processo estiloide da una, e aqui, basicamente, uma vista mais lateral, a gente consegue ver melhor o processo estiloide do rádio, tá? Percebam que o rádio vai um pouco além da una distalmente, tá? De forma que a articulação entre o rádio e a una distal se dá entre essa faceta articular da epífise distal do rádio e essa faceta articular da epífise distal da una, tá? De modo que o rádio e a una se articulam distalmente de uma maneira um pouco diferente de proximalmente, tá? Mas fundamentalmente são duas facetas articulares, uma voltada para a outra, que permitem essa articulação rádio-ulnar distal. Percebam então que a gente pode, além do processo estiloide e dessa faceta articular, observar aqui na face posterior do rádio um tubérculo, o tubérculo posterior do rádio ou tubérculo de Lister, tá? É outro acidente ósseo importante da epífise distal do rádio. E, finalmente, analisando a faceta articular distal do rádio, ou seja, a faceta articular entre o rádio e o carpo, podemos observar aqui duas facetas bem demarcadas, uma para o osso escafoide e uma para o osso semilunar, visto que a articulação carpal é direta, ao contrário da articulação uno-carpal, que é indireta, existe um disco articular entre as duas. Com isso, fechamos os ossos do antebraço.